Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, olha, muito interessante. Veio lá do site Alcance Vitória, do pastor Elton Mello. É um artigo escrito pelo David Cornfield. Ele é bem conhecido, né, por ser o coordenador mundial do MAPI, que, olha, se pronuncia MAPI, certo? É um Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E o tema que ele traz é avivamento. Só que, e aqui está o ponto central, eu acho, ele não fala de avivamento como, sei lá, um evento isolado, sabe, que acontece de vez em quando. Não, a pegada dele é pensar o avivamento como um estilo de vida, algo contínuo. Essa reflexão do Cornfield, pelo que ele conta, surgiu muito a partir de uma cúpula latino-americana de discipuladores, a SEAD. Parece que lá o tema avivamento pegou fogo, sabe? Foi bem discutido e fizeram uma pesquisa com os líderes que estavam lá. E os números, nossa, dão o que pensar. Por exemplo, perguntaram qual a chance, né, de um avivamento acontecer. Só 2% acharam que era improvável. Imagina. Os outros 98% mostraram assim uma fome mesmo, uma sede por isso. Viam o avivamento como algo essencial até para reverter o que o artigo chama de desigrejamento. Esse fenômeno, né, de gente se afastando da igreja. E tem outro dado que achei curioso. A pesquisa ligou o avivamento com a necessidade de renovar a igreja. Uns 19% achavam que só uns ajustes já davam conta nas suas igrejas. Mas a maioria esmagadora, 81%, sentia que precisava de algo mais fundo, sabe? Tanto arrevamento em si, que o autor compara com um vinho novo, a essência espiritual, quanto uma renovação na estrutura mesmo, o odre novo, né? Novas formas para essa vida nova. E eles admitiam que ainda faltava um bocado para serem igrejas saudáveis, que se multiplicam e tal. Agora, a parte que me pegou mesmo foi essa aqui. Apesar de todo mundo querer muito o avivamento, quase unanimidade, quando perguntaram se eles tinham uma visão clara e prática de como seria viver esse estilo de vida avivado no dia a dia, aí a coisa dividiu. 62% disseram que sim, que tinham essa visão, mas olha só, 38% admitiram que não, que faltava clareza. E o mais interessante, o próprio autor, o Cornfield, te inclui nesses 38%. Ele diz que sentiu essa necessidade de entender melhor, de viver isso mais a fundo. É fascinante essa tensão, não é? Impressionante. Um desejo enorme por algo transformador, quase todo mundo quer, mas, ao mesmo tempo, para mais de um terço desses líderes, uma dificuldade real de traduzir isso para o concreto, para o dia a dia. Isso mostra, sem dúvida, uma busca espiritual muito genuína, né? Mas também aponta para uma lacuna, talvez, entre o que se deseja e como viver isso na prática. Exatamente, e foi isso que moveu o autor, parece. Essa percepção, inclusive nele mesmo. Ele conta que foi investigar mais a fundo, buscou entender melhor, falou que teve momentos de oração, devocionais sobre isso, e até comparou as ideias dele com o que uma inteligência artificial sugeriu, para ter mais perspectivas. Bem interessante o processo. E o resultado foi que ele chegou a 9 características centrais desse estilo de vida avivado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Explorar essas 9 características que ele levantou. Preparado para mergulhar nisso? Com certeza, vamos lá desempacotar isso. Bom, o ponto de partida que ele coloca parece ser a base de tudo, né? 1. Encontros divinos no início e ao longo do dia. Ele não está falando só de ter o devocional de manhã. É mais fundo. É sobre realmente encontrar Deus, sabe? Ouvir a voz dele, ele até cita umas passagens, João 5, 8, 16. E o ponto crucial, perceber Deus agindo durante o dia. E não só perceber, mas interagir com essa ação. E isso que você falou da participação, acho que é o diferencial aqui. Não é só assistir Deus fazer as coisas, tipo um espectador. A ideia é de uma sintonia constante mesmo, quase uma parceria, né? Perceber a ação dele e, como diz o texto, celebrar e participar com ele. Isso muda tudo. Vira uma fé integrada no dia a dia, não separada em momentos religiosos. E a gente é chamado a se envolver ativamente nisso. E nessa linha de algo contínuo, né, integrado, vem a segunda característica. Essa pode soar um pouco pesada para alguns, talvez. 2.
arrependimento como estilo de vida. A ideia aqui é ter uma sensibilidade constante, estar atento ao que o Espírito Santo aponta sobre pecado, justiça, juízo. Ele cita 2 Crônicas 7, João 16, Tiago 4, e inclui até a prática de perguntar a Deus, sabe, ativamente, sobre pecados pessoais ou da igreja como um todo. Como que a gente entende isso como estilo de vida sem ficar algo, sei lá, negativo demais? Ótima pergunta. Acho que o radical aqui é justamente tirar o arrependimento daquela caixinha de emergência, sabe? Que a gente só abre na crise. E transformar num hábito, numa postura regular na caminhada. Não é para viver culpado, paralisado. É mais sobre humildade, sabe? Estar aberto para o ajuste, sempre. É como fazer um check-up espiritual frequente. Reconhecer que, para crescer, a gente precisa se realinhar. É uma vulnerabilidade que, no fundo, traz saúde espiritual. Tipo o que a gente vê nas cartas às igrejas lá em Apocalipse, né? Capítulos 2 e 3. Faz sentido olhar por esse ângulo da saúde, do crescimento contínuo. E o terceiro ponto leva a gente para uma área que sempre gera debate. 3. Milagres. O artigo fala em experimentar o poder de Deus, cita Atos 1.8, e ter sensibilidade para reconhecer esses milagres. E aí ele abre o leque, não só eventos tipo, uau, extraordinários, mas também mudanças espirituais profundas, conversões, ele lembra de Lucas 15, 2 Coríntios 5, e também celebrar os dons espirituais, sejam eles grandes ou pequenos, João 14, Coríntios 12. A visão sobre milagres aqui é bem ampla, né? E integrada à vida. Não fica só no espetacular, embora não o exclua. Reconhece que Deus age tanto numa cura física quanto na transformação de um coração, que é um milagre tão poderoso quanto, certo? E essa sensibilidade para reconhecer, isso é chave. Reconhecer os atos de Deus, sejam eles grandiosos ou mais sutis. Sugere uma fé que espera, que percebe Deus agindo nas mais diversas formas e que valoriza tanto os dons mais visíveis quanto as mudanças que acontecem por dentro. Isso meio que conecta com a quarta característica, que é super direta, mas, nossa, muito profunda. 4. Amor e obediência radicais. O foco, claro, é amar a Deus, amar o próximo, os grandes mandamentos lá de Mateus 22, mas também aquela ligação que não dá para separar, né? Entre amar a Deus e obedecer o que ele ensina. Isso é muito forte em João 15 e naquele capítulo famoso sobre o amor, 1 Coríntios 13. O que será que esse radical quer dizer na prática? Essa palavra radicais, acho que é o ponto aqui. Não é um amor mais ou menos, uma obediência só por fora, por conveniência ou por medo. Radical sugere ir à raiz, né? Um comprometimento que entra em tudo. Em todas as decisões, atitudes, é um amor que vira ação, que se sacrifica. E uma obediência que nasce do relacionamento, não só da obrigação. Isso mexe com as relações, com o jeito que a gente usa o tempo, o dinheiro, tudo. É um chamado para viver isso de forma extrema, no sentido de ser completa, total. Essa entrega total parece que é o que impulsiona a quinta característica. 5. Discípulos contagiantes e frutíferos. A ideia aqui é formar seguidores de Jesus que não só ficam ali aprendendo, passivos, mas que ativamente contagiam outros com a fé deles. E que geram frutos que dá para ver, sabe? Que levam à multiplicação. Ele cita várias passagens conhecidas sobre isso, Mateus 28, João 15, exemplos em Atos. Exato, vai direto no coração da missão, do crescimento da fé. E essa palavra contagiantes eu achei muito feliz, porque não sugere algo forçado, tipo ficar empurrando a fé nos outros, mas fala de uma vitalidade, uma autenticidade, uma alegria na fé que atrai naturalmente. Pessoas que vivem as outras características, encontro com Deus, humildade, amor radical, elas tendem a ter algo que inspira, que atrai, né? E frutíferos aponta para resultado concreto, tanto no caráter da pessoa, quanto na multiplicação de outros discípulos, como naquelas parábolas do semeador, lembra? Mateus 13, Lucas 8. E falando em vitalidade, a gente chega na sexta característica. 6. Vida nova. O artigo descreve isso não como algo que aconteceu lá atrás na conversão e pronto, mas como algo que brota todo dia.
Tem uma citação forte que ele usa de Irineu de Leão: a glória de Deus é o homem plenamente vivo. Então, avivamento seria literalmente reviver. Andar nessa novidade de vida que a Bíblia fala, tipo em Isaías 43, 1 Coríntios 2. Aqui, a ligação entre avivamento e vida fica muito, muito clara. Essa conexão é fundamental, né? Avivamento vem de avivar, dar vida, reanimar. Então, o estilo de vida avivado é, por definição, uma vida que está sempre se renovando. Isso vai contra qualquer ideia de uma fé parada, estagnada ou só baseada no que aconteceu no passado. É dinâmica, é presente. E a citação do Irineu é poderosa, porque liga essa vitalidade humana não só com o bem-estar da pessoa, mas com o propósito maior de refletir a glória de Deus. Ser plenamente vivo, em todas as dimensões, seria a maior forma de mostrar essa glória. Isso faz a gente pensar. Como ter capacidade para viver assim? E é justamente o tema da 7ª. 7. Unção. O artigo fala de viver na capacidade que Deus já deu, a unção que a gente tem pela fé, pelo Espírito Santo, como diz 1 João 2, e, ao mesmo tempo, buscar sempre mais dessa capacitação, desse derramamento, como a gente vê em Jesus, lá em Lucas 4, e na igreja primitiva em Atos 2. Como que equilibra isso? O que já se tem com o que se busca? A unção, nesse contexto, se refere a essa capacitação divina. Um poder que vem do Espírito Santo para a gente viver a vida cristã e fazer a obra de Deus. O equilíbrio que o artigo sugere é interessante. Por um lado, é preciso reconhecer, agradecer e agir na força e nos dons que a gente já recebeu. Não ficar só esperando algo mais acontecer. Mas, por outro lado, manter sempre aquela postura de dependência, sabe? De desejo por mais da presença, mais do poder de Deus, porque sempre tem mais para receber, para experimentar. É um misto, assim, de contentamento ativo com uma santa insatisfação, talvez. Entendi a dinâmica. E essa experiência toda não é só individual, né? A 8ª característica reconhece isso. 8. Reuniões de avivamento. Descreve momentos e lugares específicos, onde a presença e a ação de Deus se manifestam de um jeito especialmente perceptível, genuíno. Cita Isaías 57, 1 Coríntios 14. Sim, isso é crucial. Mostra a importância da dimensão comunitária. O estilo de vida avivado que ele propõe não é para viver sozinho, isolado. Começa no indivíduo, claro, mas encontra expressão, encontra força na comunidade. Essas reuniões seriam então espaços onde a fé de todo mundo junto, a adoração, a expectativa compartilhada, tudo isso pode criar um ambiente favorável para manifestações mais intensas da presença de Deus, edificando e encorajando todo mundo. Não quer dizer que Deus só age ali, óbvio, mas reconhece o valor especial desses encontros com esse foco. E para fechar o ciclo, a 9ª característica joga o foco para fora de novo. 9. Carga pelos perdidos. Define isso como uma paixão mesmo, um senso de responsabilidade, de compaixão para alcançar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Buscar levar essas pessoas para o batismo, para a integração na igreja, na comunidade de fé. As referências voltam para a Grande Comissão, Mateus 28, e para o exemplo da igreja em Atos, capítulos 1, 2, 4, 6, e o autor faz questão de frisar, começando comigo. Essa característica amarra tudo de forma muito coerente, né? É quase uma consequência natural das outras 8. Alguém que está vivendo encontros reais com Deus, experimentando vida nova, amor radical, unção. É natural que isso transborde, certo? Em compaixão, em desejo de compartilhar. E a frase "começando comigo" é um lembrete importante para essa carga não virar só um programa da igreja, uma tarefa fria, mas algo que nasce de uma convicção, de uma experiência pessoal profunda. A missão flui da transformação que aconteceu dentro. E depois de passar por todas essas 9 características, o autor faz uma conexão que eu achei muito, muito interessante com o comecinho da igreja. Ele percebe e aponta isso no artigo como essas 9 qualidades parecem ser um eco, um reflexo bem direto daquilo que a gente lê sobre a igreja primitiva,
lá em Atos capítulo 2. Tem vários elementos ali, né? O arrependimento, o batismo em nome de Jesus, lá no verso 38, o foco em Jesus, nos versos 38 e 39, a dedicação total ao ensino dos apóstolos, a comunhão, aquela koinonia, né? Aquela vida super compartilhada ao partir do pão, as orações, tá tudo no verso 42, e até o crescimento diário, com gente nova chegando na fé todo dia, verso 47. Tudo isso ressoa nessas 9 características que ele listou. Essa ligação com Atos 2 é muito forte, muito significativa. Ela meio que ancora toda essa visão do estilo de vida avivado. Sugere que não é inventar a roda, sabe? Não é criar algo totalmente novo. Mas talvez seja redescobrir, voltar a princípios, a práticas fundamentais que estavam lá na origem do cristianismo. Isso dá um peso histórico, um fundamento bíblico para a proposta toda. Mostra um modelo de vitalidade espiritual, comunitária, que já existiu e funcionou. O artigo fica bem pessoal no finalzinho. O Cornfield conta que ele mesmo fez uma autoavaliação. Deu notas de 0 a 10 para ele mesmo em cada uma dessas 9 áreas. A média dele deu 6,2. E ele não encara isso com desânimo, não. Pelo contrário, ele interpreta como uma confirmação daquela necessidade de crescer que ele já sentia, sabe? Ele até falou uma coisa interessante, que notas baixas podem ser boas, porque motivam a gente a buscar mais de Deus. Essa honestidade, essa vulnerabilidade é admirável, né? Mas o mais importante para mim é a mentalidade de crescimento que isso mostra. Isso transforma a lista das 9 características, deixa de ser um padrão impossível, intimidador, que tem que alcançar para ontem, e vira mais um mapa, um guia para um processo, um desenvolvimento contínuo, pessoal, espiritual. O foco muda, sai da performance, de ter que ser perfeito, e vai para o progresso, o que é bem mais encorajador, né? E mais realista também. E exatamente isso. O artigo termina com um chamado bem prático, um convite para cada um que lê, refletir sobre essas áreas e definir um plano pessoal mesmo, para crescer nelas, para viver mais esse estilo de vida. A imagem final que ele usa é muito poderosa, sermos como carvões ardentes, mantendo o nosso próprio fogo aceso e assim contagiando quem está perto. Então, resumindo um pouco a nossa conversa, o que esse artigo traz para a gente é uma visão diferente do avivamento. Menos como aquele evento esporádico, externo, que a gente fica esperando acontecer, e muito mais como um conjunto de atitudes, de práticas, de prioridades do dia a dia, que a gente cultiva intencionalmente. É um chamado para um estilo de vida mais vibrante, mais engajado espiritualmente, e as 9 características funcionam como um guia prático para essa jornada. Isso deixa a gente com uma reflexão importante no final. Talvez um desafio prático para quem está nos ouvindo. Se esse estilo de vida avivado tem tantas facetas, conexão diária com Deus, arrependimento constante, amor radical, estar aberto a milagres, foco nos outros, comunidade forte, missão, é muita coisa, né? Como buscar tudo isso sem cair na armadilha da sobrecarga, daquele checklist espiritual, ou de um legalismo tentando ser perfeito em tudo ao mesmo tempo? Talvez aquele plano de ação que o autor sugere não precise ser um ataque a todas as 9 áreas de uma vez só. Quem sabe o caminho mais sábio seja identificar 1 ou 2 áreas que falam mais alto agora, sabe? Onde tem um desejo maior de crescer, e focar ali intencionalmente por um tempo. Deixar o crescimento ser mais orgânico, mais profundo. E sustentável, né? Para não ser algo superficial, que cansa e a gente abandona. O que você acha? Nossa, excelente ponto para a gente pensar. E para quem ficou com vontade de ir direto na fonte, de ler tudo na íntegra, o artigo completo do David Cornfield, o coordenador mundial do MAP, lembra? MAP? Chamado Avivamento como Estilo de Vida, 9 características, está disponível lá no site Alcance Vitória, que é mantido pelo pastor Elton Melo. Lá tem todos os detalhes, as referências da Bíblia, o contexto completo. É um material muito rico para estudo, para reflexão pessoal mesmo, vale a pena conferir. E com essa dica, a gente encerra a nossa análise de hoje. Foi uma imersão muito valiosa nessa visão do avivamento como uma jornada de todo dia. Obrigada pela companhia e até a próxima!